Ai, digo, resumindo. Quem o pop já é amarela, não tem que estar para que começa a ir. Ah, não tem que amarela, o descolante, não tem que ah, não tem que Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar então aqui. Bom, vamos lá então, gente. Falando então aqui do Staphylococcus, né? Então, Staphylococcus, né? Ela é uma grande, é um grande gênero ali de bactérias, né?
E você tem que saber o seguinte, elas são bactérias gram-positivas, tá? Aí lembrar, né, aquela grande questão, por elas ser gram-positivas, elas têm uma espessa camada de PPG, elas são bactérias que elas são, né, mais permeáveis, né? E uma coisa interessante aqui do Staphylococcus, que é importante vocês saberem para a prova, é porque elas fazem parte da microbiota normal, tá? Mas que, em algumas situações, elas podem se tornar patogênicas e causar determinadas doenças. Existem duas espécies que elas são importantes para a gente. A gente tem o Staphylococcus aureus e o Epidermidis. Os saprofíticos não cai na prova, tá? Então eu vou focar no que cai, que é o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis. O Staphylococcus aureus, né, é onde ele está. Ele está nos seres humanos, ele fica ali na pele, como eu falei, ele faz parte da microbiota normal, mas lembra, as bactérias que fazem parte da minha microbiota normal, elas estão em simbiose comigo. Mas se às vezes eu toco uma outra pessoa, isso pode acabar sendo patogênico para essa outra pessoa, tá? Qual que é a forma de transmissão do Staphylococcus aureus? Vem a ser justamente pela saliva e pelo contato direto, tá? E aí tem duas manifestações clínicas que podem vir a aparecer na prova sobre o Staphylococcus aureus. Você pode ter essa síndrome da pele escaldada, que ela é muito comum em crianças, tá? Então, às vezes, bebês que acabam entrando em contato com o Staphylococcus aureus, né? Staphylococcus aureus. Marcos, Oi. desculpa te interromper, mas eu acho que a gente não teve isso não. A gente só teve na prática, tipo assim, mostrando que um fermento monitora, Então o vamos outro pular. não. Beleza. Vamos para a hepatite, então. Então, desconsidera aí a parte de Staphylococcus, tá? Vamos lá, hepatite. O que tem que saber de hepatite? Hepatite, então, ela é uma inflamação que vai se dar no parênquima hepático, né? Então, a gente tem, né, um vírus que ele vai atacar justamente as células do fígado. Hepatite é o carro-chefe da parte de micro, tá? É o principal assunto, então tem que ir para a prova sabendo bem a parte de hepatite, tá? O que você tem que saber sobre a questão da hepatite, né? Nós temos 5 vírus que dá hepatite. A gente tem a hepatite A B, a C, a D e a E. O que você precisa saber? Que a gente até já viu lá na revisão em patologia. A e E, elas vão permanecer na forma aguda. Então, elas vão causar uma hepatite aguda. Já a B, a C e a D, elas são hepatites o quê? Crônicas, tá? Então, primeira coisa, o quadro diferencia dela a manifestação clínica. Então, se ele te dá na prova um quadro de uma hepatite aguda, você tem que desconfiar ou da A ou da E. Já no caso de uma hepatite crônica, você tem que desconfiar da B, da C ou da D. Uma grande importância é o seguinte: a hepatite D, ela necessariamente precisa da hepatite B. Então, ela é uma infecção dependente. Então, exemplo, a pessoa pode ter uma hepatite D sem ter hepatite B? Não pode. Todo mundo que tem hepatite B pode vir a pegar um outro sorotipo que é a hepatite D. Então, todo paciente que apresenta hepatite D, necessariamente ele tem a hepatite B, tá? Elas são infecções codependentes, ok? E aí, qual é o quadro clínico, né, de uma hepatite viral? Você pode ter cansaço, febre, mal-estar, tontura, mas o principal é o quê? O pele e olhos amarelados. É uma pessoa que ela vai estar ictérica, né? A urina dela vai estar escura e as fezes dela vão estar mais claras. Por que as fezes ficam claras? As fezes ficam claras por quê?
ela está tendo problema ali no metabolismo da bile. E é a bile, né, que dá cor escura às fezes, né? Então, se você está tendo um problema ali de metabolização da bile, as suas fezes, né, elas vão ficar mais claras, tá? E a hepatite, ela pode sim a evoluir para processos de cirrose. Então, o que que é uma cirrose hepática? Cirrose hepática é aquela lesão que ela já é de caráter irreversível. Cirrose é quando eu tenho um fígado que ele está tão fibrosado, tem tanta fibrose, que ele tem perda funcional, tá? Então, ali, é só transplante nesse caso. Ou, né, a evolução das hepatites, elas podem ter o quê? Um câncer hepático, tá? Um carcinoma hepatocelular. As hepatites virais mais prevalentes são a B e a C. Portanto, as que mais são cobradas na prova, tá? Com destaque para a hepatite B, tá? Aí aqui, esse quadrinho é muito interessante porque, como eu falei, né? A hepatite A e a E, elas permanecem na forma crônica, aguda. A B e a C, elas são hepatites crônicas. O que que você tem que saber? Eu tenho vacina para A e para B. Ah, mas aqui no quadrinho está mostrando para D. Por quê? Porque lembra que eu falei que a pessoa, para ela ter infecção pela hepatite D, ela literalmente tem que estar infectada pela B. Então, a partir do momento que você faz a vacinação da B, automaticamente você está fazendo uma medida profilática contra a hepatite D, tá? É importante também outra coisa aqui, que isso pode ser cobrado em prova. O único né, um desoxivírus, ou seja, o único que é um vírus de DNA é a hepatite B. Todos os outros são ribovírus, porque eles são vírus de RNA, tá? Marcos, é a B, certo? Hã? É a B que é de DNA. Isso, igual tá na tabelinha. A única que é de DNA, Tá, tá? obrigada. Nada. E aí, outra coisa importante também, gente. O meio de transmissão, né? Que isso também é abordado em prova. A A e a E, elas têm o mesmo mecanismo de transmissão, que pode ser por comida ou água contaminada. Então, a A e a E, elas podem apresentar uma infecção ou por comida contaminada ou por uma água contaminada. Então, falta de saneamento básico pode ser um fator agravante, sim, para quais tipos de hepatite? A e a E. No caso, né, das outras, da B, da C e da D, elas podem ser, né, transmitidas por sangue ou também fluido corporal, tá? E aí, esse quadrinho aqui, né, que ela traz, ele está muito mais detalhado. Por quê? Qual que é uma hepatite que ela é considerada uma IST? Vem a ser o que? A hepatite B. Porque a hepatite B, ela pode sim ser transmitida pela relação sexual, tá? Já as outras, a C e a D, ela é muito mais raro. Então, está muito mais associado com sangue e material contaminado, né? Objetos perfuro-cortantes, transfusão sanguínea, tá? Ainda assim, hoje, por mais que você tenha, né, todo o manejo ali das bolsas de sangue, ainda assim, muitas pessoas, né, já adquirem hepatite, né, B, C ou D, né, mais B e C, né, porque aí a B, enfim, a pessoa já tem que ter, mas vocês entenderam, né? Justamente por transfusão de sangue, né? Eu vejo um exemplo disso meu pai. Meu pai, né, ele pegou hepatite em uma transfusão de sangue que ele teve que fazer, então acabou pegando. Então é algo que antigamente era algo muito comum e ainda que hoje se vê muito isso, né? Essa é o problema de hepatite aqui na transfusão, né? E aí as medidas profiláticas, gente, é só a gente associar.
Então, a e a E, né? Mais essa questão de saneamento básico, né? Uma boa gestão dos alimentos ali na higienização dos alimentos. Já a B, a C e a D, é importante você fazer o uso de preservativo nas relações sexuais, evitar, né, compartilhar seringa, entrar em contato com esses objetos pérfuro-cortantes, tá? Aí vamos lá para uma questão assim que é muita chance de cair na prova de vocês, que vem a ser, como eu falei, qual que é o principal, que é o mais cobrado e é o mais prevalente na população, que é a hepatite B. E como eu falei, a hepatite B, ela é uma hepatite que ela tem vacina, tá? Então vamos lá. Qual que é a estrutura que o vírus da hepatite B ele apresenta? Ele apresenta essas três estruturas aqui que são importantes e, infelizmente, tem que saber, porque isso cai na prova. Então, você tem que saber que o HBsAg, ele é um antígeno de superfície, ou seja, quando o vírus da hepatite entra em contato com o seu corpo ele vai produzir anticorpos contra esse antígeno, que é o HBsAg. A gente tem, né, um outro antígeno que é o de core, né, que é daquela parte mais interna ali, daquele do capsídeo dele, que é o HBsAg, e a gente tem o HBeAg, que é um antígeno mais central, tá? E aí, como a gente falou, quando o vírus da hepatite B, ele entra em contato com o seu corpo, ele vai produzir anticorpos contra esses antígenos aqui, tá? O HBs, o HBcAg e o HBeAg. E aí, aqui que tá a prova. Tem que ir para a prova sabendo esse quadrinho. É chato, é um pouquinho difícil de interpretar, mas vai ter questão de micro falando disso. Geralmente isso cai nas objetivas. Não, isso já caiu na discursiva também, mas majoritariamente isso cai na objetiva, na forma de um caso clínico, trazendo essas informações para vocês. Então, primeira coisa aqui, gente, que é extremamente importante. Como que eu vou saber se o indivíduo é vacinado? Porque o indivíduo vacinado contra a hepatite B, você vai ter, ó, olha aqui embaixo na última linha, anti-HBs é um marcador de vacina. Então, o que o anti-HBs indica para mim? Ele indica que a pessoa está vacinada contra a hepatite B. Como isso cai na prova? Ah, eu suspeito, né? Vamos supor, eu estou fazendo uma anamnese, eu pergunto se a pessoa foi né, vacinada contra a hepatite e ela não sabe. Então, o que eu preciso pesquisar? Eu preciso pesquisar se ela tem o anti-HBs, porque a indicação de ter no sangue da pessoa o anti-HBs traduz para mim que essa pessoa foi vacinada contra a hepatite. Isso cai em prova, tá? Muito importante. Aí vamos lá. Vamos focar nesse quadrinho aqui, beleza? O que tem aqui, gente? Ele está mostrando para gente o HBsAg. O que é o HBs que a gente viu aqui, ó? O HBsAg é um antígeno de superfície. Ou seja, se o HBsAg ele der positivo para mim, o que a gente tem que interpretar? Que isso significa que eu estou diante de uma infecção por hepatite. E no caso, quando a pessoa ela não apresenta o HBsAg positivo, isso tem duas interpretações para mim. Ou a pessoa ela já adquiriu a doença e ela já tem anticorpos contra aquela doença, ou ela está suscetível a pegar a doença. E se ela está suscetível a pegar a doença, eu preciso, né, orientar ela de fazer a vacina, ou eu preciso rastrear o quê? O anti-HBs, para eu verificar se ela já foi vacinada. Então aqui, ó, a gente traçou três
3 cenários que, na verdade, são 4. Então, repetindo novamente. O HBsAg, ele vai me indicar o quê? A presença do vírus no corpo da pessoa. Então, o que vai significar aqui? Se o HBsAg ele der positivo, significa que a pessoa está no quadro agudo da doença, certo? Significa que ela está manifestando a hepatite B. Se isso der negativo, o HBsAg, a gente pode ter 2 interpretações. Ou a pessoa teve e ela curou, né? E aí ela produziu anticorpos contra aquela doença, ou é uma pessoa que ela nunca entrou em contato com esse vírus. Então, é uma pessoa que ela está suscetível a isso, beleza? Agora, vamos analisar cada uma dessas situações, porque é o que pode cair na prova. Então, você precisa saber o que interpretar isso aqui para vocês fazerem as questões das provas. Marco, Então, olha só. Oi. mas se eu tenho o HBsAg negativo, Hã? se eu tenho HBsAg negativo, eu só consigo saber se a pessoa já teve a doença se ela tiver um anticorpo. Isso, aí eu vou falar agora o outro. Vou falar a outra parte, beleza? Só tô no HBsAg. Aí o que a gente tem que também pesquisar outra coisa? O anti-HBC, tá? Então, o anti-HBC é uma coisa que ela tem que ser pesquisada. Então, são os 2 parâmetros que vão aparecer para vocês na prova. O HBsAg e o anti-HBC. Então, olha só. O que é uma pessoa que ela tem o HBsAg positivo, mas que ela não tem anti-HBC? Ou seja, ela tem o vírus presente, mas ainda assim não manifestou anticorpo nela. Então, o que isso está indicando para mim? Significa que ela está na fase aguda da doença, beleza? Deu para entender essa parte? Então, se cair lá, HBs positivo com um anti-HBC negativo, o que você tem que saber? A interpretação. Ela está no início de fase aguda. Ela está no momento que ela está adquirindo a doença, aquela fase aguda da hepatite B, que vai evoluir para infecção crônica. E aí, qual que é a conduta aqui? Você tem que repetir a sorologia após o quê? 30 dias, beleza? Então, de novo, caiu, é o quadrinho, não tem jeito, é decorar amanhã. HBs positivo com anti-HBC negativo, o que isso indica? Início da fase aguda. Qual que é a conduta? Você vai ter que repetir a sorologia após 30 dias. O de baixo, agora, a gente tem o HBs positivo com o anti-HBC positivo. Então, aqui significa o quê? Que a gente pode estar diante ou da hepatite aguda ou da hepatite crônica. A gente começou a manifestar já anticorpos contra essa doença. Eu posso estar numa situação aguda, né, que eu já tive ali produção de IgG, de IgM ou de IgG. Aí, olha só, gente. Como que eu vou determinar se eu estou na aguda ou na crônica? Eu vou ter que pedir o quê? O anti-HBC IgM. Por quê? Se o anti-HBC IgM positivar, significa que eu estou diante de um quadro o quê? Agudo. Agora, se o anti-HBC ele me der negativo, o que vai acontecer? Significa que eu estou, né, num quadro já de infecção crônica. Então, repetindo para quem não pegou. Quando eu tenho HBsAg positivo e anti-HBC positivo, significa o quê? Que a doença, esse vírus, ele entrou em contato com o meu corpo e ele já está me dando uma resposta sistêmica, porque eu estou produzindo anticorpos contra aquele antígeno. Mas vamos lá. Eu estou diante de uma hepatite crônica ou uma hepatite aguda? Não sei. O que eu preciso pedir? O anti-HBC IgM. Por quê? Porque se me der uma alta concentração de IgM,
significa que eu estou num quadro o quê? Agudo da doença. Então, eu estou num quadro agudo da hepatite B. Se o meu anti-HBC IgM ele der baixo, significa o quê? Que eu estou diante de um quadro de infecção crônica pela hepatite B. Beleza? Conduta. Agora vamos para a terceira situação. A terceira situação é o quê? Ela tem HBsAg negativo e ela tem o anti-HBC positivo. Ou seja, o que ela vai indicar aqui para mim, né, nesse caso? Nesse caso, ela tem o quê? Ela vai ter a cura aqui. Ou seja, significa que ela entrou em contato com o vírus e ela conseguiu produzir uma imunização contra aquele vírus. Então, aqui é o quê? A cura, né? E aí, o que você precisa ver aqui? O anti-HBs. Por quê? Porque aqui, gente, a gente pode ter duas situações, né? Como a gente falou. Ou é uma pessoa que, né, ela naturalmente, ela se infectou, né? E isso, ela conseguiu eliminar a doença com a produção de anticorpos, ou é uma pessoa que ela tá o quê? Vacinada. Então, ela tem aí eu preciso diferenciar isso aqui. Então, para quem não pegou, novamente aqui. O HBsAg negativo significa que o vírus não está mais circulando ali no corpo dela, ela eliminou. Por que eu sei isso? Porque ela tem o anti-HBC positivo, né? E aí, o que eu preciso saber aqui, né? Ela tem anticorpos porque ela se vacinou contra a doença ou ela próprio, né, já entrou em contato com a doença e ela tem imunização. Como que eu vou saber ali diferenciar? Ela vai fazer o quê? Eu preciso solicitar o anti-HBs, porque se o anti-HBs for positivo, significa que essa significa o quê pra gente? Que ela foi vacinada e não que ela teve a doença, beleza? Vamos para o último caso agora. O último caso é o quê? O HBsAg negativo e o anti-HBC negativo. O que significa aqui? Significa que a pessoa ela não tem o vírus e ela também não tem imunização. O que eu preciso orientar para essa pessoa fazer? A vacina, né? Então, ela tem que fazer a vacina para ela ser imunizada. Aí, se ela não souber se ela já foi vacinada, ou não, você tem que pedir o quê? O anti-HBs, ok? Ficou alguma dúvida desse quadro aqui? Esse quadro vai cair amanhã. Então, vocês têm que saber interpretar cada um desses resultados. Ficou alguma dúvida? Esse quadrinho, ó, importantérrimo para amanhã. É o, assim, de micro de toda a matéria, esse e o IRAS é a matéria mais importante. É quase certeza que vai ter amanhã. Esse da interpretação das condutas da hepatite B e o IRAS, tá? Dúvidas no quadrinho? Vamos seguir, então. Falando aqui, né, da questão da hepatite C, rapidinho. Você só tem que lembrar o seguinte, que o vírus da hepatite C, para ele conseguir infectar o hospedeiro, tem duas proteínas aqui que são destaques, que são a glicoproteína E1 e a glicoproteína E2, tá? Porque elas são proteínas responsáveis por fazer a infecção na célula saudável, tá? Aí, no caso, né, a gente falou que eu só coloquei esse quadro para a gente reforçar que a hepatite C, ela é uma hepatite que evolui para uma situação crônica, tá bom? E que pode, sim, virar uma cirrose hepática, sim, tá? Aí, como a gente falou, esse aqui... Ah, tá, eu só coloquei o seguinte, né? Porque um dos diagnósticos diferenciais da hepatite B vem a ser a hepatite C, tal como vice-versa, né?
um diagnóstico diferencial da hepatite C vem a ser a B. Por quê? A clínica delas é muito parecida. Então, o que vai mudar muito aqui? Né? Justamente na questão da sorologia. Lembrar aqui também, tá? Que isso cai na prova. Ela é uma doença de notificação compulsória, tá? Então, tem que notificar hepatite, tá? Foi essa parte de hepatite? Então, o que tem que ir para amanhã sabendo bem? A tabela. Tem que saber interpretar aquilo lá e você tem que saber a conduta diante daquelas 4 situações que a gente discutiu, tá? É o assunto principal. Vamos falar, então, dos flavivírus, né? Os flavivírus, eles estão relacionados com 2 doenças, que são febre amarela e a questão da dengue. A dengue, quem que causa? O flavivírus. E o flavivírus, a gente tem o quê? Diferentes sorotipos, que são o quê? O DENV. A gente tem o DENV 1, o DENV 2, o DENV 3 e o DENV 4, beleza? Então, de novo, o que tem que levar do flavivírus? Que o flavivírus, ele é um vírus que ele causa o quê? 2 tipos de doenças. A gente tem um sorotipo que é responsável pela febre amarela e a gente tem um outro sorotipo que ele é responsável pela questão da dengue, ok? Então, como eu falei, a dengue, a gente tem esses 4 sorotipos. O DENV 1, o DENV 2, o DENV 3 e o DENV 4. E aí, aqui, as manifestações clínicas da dengue, né? Então, olha aqui, a dengue, ela pode ser assintomática ou sintomática. No caso da sintomática, né, ela pode evoluir só para uma questão de febre, ela pode evoluir, né, para aquela dengue clássica, ou ela pode evoluir para aquela questão da dengue hemorrágica, né? Então, aqui, a grande evolução nem todo paciente que pega dengue evolui para uma condição de dengue hemorrágica. E qual que é o grande... Gente, só vou pedir para mutar o microfone, por favor. E qual que é a grande questão aqui da dengue hemorrágica? Vem a ser o quê? A questão de choque, porque o paciente ele pode abrir um quadro de choque, né? E ele pode vir a óbito, tá? No caso, né, da dengue, o teste, você tem testes diretos que você pode fazer e os testes indiretos. Quando a gente olha o teste direto, assim, ó, para a gente conseguir manifestar, né, anticorpos, demora 5 dias, né? Então, só depois de 5 dias que o vírus da dengue ele está no seu corpo, que você vai conseguir manifestar anticorpos contra aquilo, tá? Então, a sorologia, ela tem que ser, esse teste de sorologia, ele tem que ser feito o quê? Após 5 dias. Por quê? Antes de 5 dias, a gente ainda não tem anticorpos. Então, o que eu preciso fazer? Teste direto. E aqui eu posso fazer o quê? O PCR. Tá? Então, aqui, no caso, eu faço o RT-PCR, por quê? Porque é um vírus, né, que ele tem a transcriptase reversa. Então, aqui eu vou fazer o quê? PCR, ou também pode fazer o quê? NS1, que aqui eu vou fazer o quê? Análise de material genético daquele vírus. Então, é importantíssimo isso para a prova. Até 5 dias, eu não tenho manifestação de anticorpo, tá? Somente após de 5 dias, eu começo a ter manifestação de anticorpo. Ou seja, nesse momento que é antes de 5 dias, eu vou fazer testes o quê? Direto. Então, um exemplo disso que eu posso fazer é o quê? RT-PCR. A partir do 5º dia, que eu já tenho anticorpos, eu vou fazer o quê? Os testes indiretos. Que aí eu faço o quê? Sorologia aqui. Então, eu faço ELISA para detectar IgM ou IgG, tá? Isso eles gostam de perguntar, beleza? Mas só lembrar dessa questão, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei.
E aí vocês anotem aí, tá? Porque eu vou falar essa parte. Como a gente viu, uma coisa que o Gabriel gosta muito de cobrar na prova é em questão ao pecado imunológico, quando ele fala da dengue. E não tem slide disso, então eu vou explicar aqui. Se ficar com dúvida, me pergunta, tá? O que é pecado imunológico? É justamente o seguinte, olha só. Quando eu me infecto, a gente não viu que o vírus da dengue, ele é um vírus único? Não. Nós vimos que o vírus da dengue, ele tem quantos sorotipos? 4. Eu tenho o DENV1, eu tenho o DENV2, o DENV3 e o DENV4. Eu posso pegar dengue e eu posso me infectar pelo DENV1, ou pelo 2, ou pelo 3, ou pelo 4. E cada um tipo, né, desses sorotipos, ele vai manifestar o quê? A produção de anticorpos no meu corpo. E lembra que a produção de anticorpos, ela está sendo mediado por quê? Por mediadores inflamatórios, com destaque para quê? Para as citocinas. E aí, o que acontece? Quando eu me infecto por um outro sorotipo, ou seja, vamos supor que eu estou infectado pela DENV1 e eu acabo me infectando com outro sorotipo da doença, o que eu posso fazer? É isso que é o pecado imunológico, porque eu acabo fazendo aquela tempestade de citocinas, lembra? É muito mediador inflamatório sendo gerado, e aí eu tenho uma resposta imune do meu corpo muito exacerbada. Então, resumindo aqui, o que vem a ser o pecado imunológico? É quando a pessoa está com dengue e ela se acaba se infectando novamente por um outro sorotipo. E aí, o que acontece? Ela manifesta novos anticorpos para esse sorotipo novo, e ela pode acabar fazendo o quê? Uma tempestade de citocinas, ou seja, ela entra ali num quadro que pode ser bem prejudicial para ela, tá? Isso vem a ser o que o professor chama de pecado imunológico, tá? No resuminho que eu mandei para vocês, tem lá um textinho que eu resumi bem legalzinho, uma definição para vocês levarem para a prova de pecado imunológico, tá? Na parte da dengue. Quando a gente fala, né, da questão da dengue, você também tem que eles vão perguntar? Prevenção e controle. Então, aquilo que a gente já sabe, né? Não deixar água parada, né? A gente tomar cuidado com os reservatórios, né? A gente, né, fazer saneamento básico para ter controle de vetor. E o principal, agora a gente tem o quê? Vacina. Então, é importante, quando você for colocar numa resposta, você já inclui o quê? Vacina, tá? Então, você tem que fazer controle dos reservatórios, saneamento básico e também o quê? Vacina, tá? Estimular essa medida aí profilática. O tratamento aqui, né? O principal da dengue vem a ser a hidratação, né? Depois vocês vão aprender, né, a conduta bonitinho da dengue. E não é recomendado aqui a questão do uso de AS, né? Até porque o AS, vocês acabaram de estudar que eles, em baixas doses, ele é um antiagregante plaquetário. E nesse caso, né, como é um paciente que ele é muito suscetível a abrir quadros hemorrágicos, né, eu não posso anticoagular essa pessoa, tá? E aí, vamos falar rapidamente da febre amarela. Eu acho muito difícil cair na prova amanhã. A gente não teve. Não teve? Não. Excelente. Então, vamos pular. Vamos para o HPV, tá? O HPV, meio que assim, a gente já falou do HPV naquela parte de patologia, né? Deixa eu só beber uma água aqui, peraí. A parte de HPV, a gente comentou bastante até quando a gente fala lá de patologia uterina. Então, ó, o HPV, né? A gente tem que lembrar o seguinte: ele é um vírus de DNA
e ele aqui é não envelopado. E aí ele tende a infectar qual região ali da mulher, né? Principalmente aquela região da JEC, que é a junção escamo-colunar, que é ali na região do cérvix, né? Porque a gente tem o endo e o ecto. Um é pavimentoso, já o outro vem a ser cilíndrico, né? E aqui a gente trouxe, né? A gente tem vários tipos de papiloma. E aí ele tende a causar, ó, essas lesões aqui, que são essas lesões aqui genitais na pele, tá? Aí a grande questão que eu acho que é o mais importante aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei sim. Que é aquela parte lá que a gente vai falar, vou até passar aqui. A principal forma de transmissão vem a ser sexual, mas se eu tiver contato direto, né, em lesões, com essas lesões, né, um contato direto da minha pele, né, com essas lesões, eu posso sim acabar sendo contaminado pelo HPV. Então, o HPV ele é transmitido tanto pela relação sexual, como também pelo contato, tá? E aí foi o que a gente falou. Ele tende, né, a infectar as células do epitélio. E aí, qual que é o problema? Ele vai tornar as células o quê? Displásicas, né? Ele é um vírus que deixa a célula displásica. E por ele deixar a célula displásica, porque ele está alterando, né, geneticamente ela, isso pode sim evoluir para uma questão de câncer, tá? Com destaque para o câncer de colo uterino. E aí aquilo lá que a gente já comentou, e é o que é mais abordado, né? Que eu já falei, ó, isso já caiu na prova, é muito cobrado. Quais são, né, os sorotipos de HPV que eles são carcinógenos, ou seja, que tem predisposição para dar câncer? É o tipo 16 e o tipo 18, tá? E aí, qual que é o mecanismo de ação desses vírus para ele causar câncer numa pessoa? Eles vão justamente produzir essas proteínas, que é a E6 e a E7, que eles vão gerar mutações, principalmente ali no P53, tá? Tornando ali as células displásicas, podendo ali evoluir para um câncer de colo uterino, tá? Então, lembrar desses dois e dessas proteínas aqui que são bem importantes, tá? Pra gente, né, conseguir aquilo lá que a gente já falou, né? Como que eu faço o diagnóstico, né? O exame clínico, né? Eu avaliar diretamente essas lesões aqui, cadê? Essas lesões aqui no paciente, né? Lembrando que ela pode estar tanto externamente, mas como exemplo, né? Pode dar dentro do ânus, pode dar dentro da glande do pênis, pode dar dentro, né, do canal vaginal, como a gente está falando, né, do colo do útero. Então, ela também pode dar tanto do lado de fora, como também do lado de dentro, tá? Tem que fazer análise histopatológica, ou seja, tem que colher, né, raspar essas células, levar ao microscópio para a gente conseguir quantificar, né, o quanto de células displásicas a gente tem. E para a gente fazer a magnificação, a gente faz a colposcopia, né, que a gente viu lá, para a gente conseguir ali quantificar, né, aquela área que está acometida ali pelo HPV, tá? O Papa Nicolau, que é o preventivo, né, é o principal exame, né, que faz, né, então é importante a mulher, ela ir, né, fazer o Papa Nicolau, porque você vai lá, você vai fazer a coleta e você vai ali olhar no microscópio para você justamente fazer o quê? Essa análise histopatológica para você quantificar, né, qual é o nível dessa lesão e você conseguir diferenciar, né? Isso é um HSIL? É uma lesão de baixo grau ou é de alto grau, né? Já sendo ali um carcinoma in situ? Ou é já um carcinoma microinvasor, sendo câncer já, tá? E eu também posso fazer o quê? PCR, né? Já que é um vírus aqui de DNA, tá? Isso. No caso, a prevenção, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, tá? O SUS, ele
dar a vacina, né, contra o HPV. Hoje tá de meninos e meninas de 9 a 14 anos, né? E já perguntaram na prova o porquê dessa data aqui. O porquê que você dá especificamente nessa data de 9 a 14 anos. E aí você tem que saber o quê? Que justamente é nessa fase que já começa o início da vida sexual das pessoas, né? Não estou aqui dando minha opinião pessoal, né? Enfim, mas a gente sabe que é nessa idade ali que começam, né, a fase da puberdade, enfim, né? E aí é o início ali da vida sexual de algumas dessa população incluída nessa faixa etária. E aí, qual que é os sorotipos que o SUS ele cobre? O 6, o 11, o 16 e o 18. Ou seja, o 16 e o 18, que são os cancerígenos, né? E a gente tem medida profilática contra eles, tá bom? E aí tem esse aqui também, né? Que é só para as meninas, né? Que é especificamente, né? O bivalente. Por que ele é bivalente? Porque ele está protegendo contra esses dois sorotipos apenas, o 16 e o 18, tá bom? Tiveram Mycobacterium, né? O da lepra e o da tuberculose. Vamos lá. Quando a gente... Oi. Vamos lá. Quando a gente fala do Mycobacterium, então, a gente tem o Mycobacterium tuberculosis, que vai vir a causar tuberculose, e o Mycobacterium lepra, que vai causar a lepra, né? Então, a hanseníase. Então, nós temos essas duas bactérias, que elas são do mesmo gênero, porém de espécies diferentes que causam doenças diferentes, tá? Vamos falar, então, primeiro do Mycobacterium tuberculosis. Você tem que saber o quê? Que tuberculose, ela é uma das principais doenças no cenário brasileiro, tá? Ela é uma bactéria que ela se multiplica no interior do macrófago, e o outro nome dela é o que? O BK, né? O bacilo de Koch. A tuberculose, então, né? A gente viu aqui que ela era a doença que mais matava, né, no mundo. Aí ela só perdeu depois, né, para o SARS-CoV-2. Então, quando o Covid chegou, matou muito mais gente do que a tuberculose. Aí vamos lá, gente. Como que cai isso aqui na prova? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse é naquele quadrinho, se eu coloquei lá, ou se tem um... Não, é esse quadrinho aqui mesmo. Vamos lá. Então, olha só, né? Como é que ocorre a transmissão da tuberculose? Por partículas de aerosol. Então, a grande questão é, quando a pessoa está com tuberculose, né? Tem que usar máscara, tem que ali dar um isolamento para essa pessoa. Por quê? Porque é uma doença altamente contagiosa. Aí, vamos lá. O que pode acontecer? A pessoa, quando ela entra em contato com o bacilo, o sistema imune dela pode dar conta. Então, morte dos bacilos pelos macrófagos. Ou ela desenvolver um foco primário. Aí, o que pode acontecer aqui? Pode ter duas situações. Ou ela vai, né, ela vai evoluir a doença, que é a tuberculose pulmonar primária, ou ela pode entrar no período de latência, beleza? Latência. E aí, gente, o que você precisa saber, que foi a questão da minha prova, que a gente não... que eu não achei tão fácil, não. Lembra quando a gente estudou lá no granuloma imunológico, que a gente falou que a tuberculose, ela podia formar aqueles granulomas? Então, a tuberculose, ela tem uma forma que é o quê? A forma granulomatosa. E aí, o que você precisa saber? Né? Ela falava assim, olha, uma pessoa, ela tinha tuberculose, né? Mas aí, tipo, ela meio que ficou
entrou num período de estabilização da doença, mas ela se infecta ela pega COVID e ela acaba desenvolvendo tuberculose novamente. E aí é para você explicar o mecanismo de ação. Então, é justamente isso. Por quê, né? Ela fica naquela parte, né, de latência, na forma daquela na forma, né, de tuberculose de granuloma. E aí, o que vai acontecer? Quando ela entra em contato com o vírus da COVID, ela reativa essa doença. Aí ela entra nessa tuberculose pós-primária aqui, causando, né, essa doença disseminada, que é a tuberculose miliar, tá? Foi uma questão aí que apareceu na prova. Aí, qual que é o diagnóstico aqui que a gente faz de tuberculose? O diagnóstico de tuberculose que a gente faz é justamente o quê? Radiografia, né? Então, você bate uma tomografia e o que você vai ver na tomografia? Uma presença de uma consolidação. E aí, se você tem uma consolidação, você já vai ter, né? Vocês acabaram de estudar isso, né? Para a prova de hoje. Você vai ter todas ali as alterações do exame físico de uma pessoa que tem consolidação, tá? Aí, vamos lá. Quando a pessoa ela está nesse estágio de latência, ou seja, ela está naquela etapa de tuberculose granulomatosa, o que pode acontecer aqui? Você pode fazer esse teste tuberculínico ou Mantoux. O que esse teste ele vai fazer? É justamente para eu detectar a presença da tuberculose em indivíduos que estão no período de latência, tá? E aí, qual que é o método diagnóstico mais efetivo para você detectar, né, o bacilo de Koch? É você fazer esse escarro e você fazer o quê? A detecção, né, do bar. Então, olha só, tá vendo a saliva de um indivíduo normal? Ela é bem clara. Já o indivíduo com tuberculose é o quê? Ele é um catarro esverdeado, né? Isso é uma grande manifestação clínica dessa questão aqui da tuberculose, tá? Então, você fazer ali, né, o escarro e você fazer cultura, tá? Vem a ser aqui o padrão ouro, tá bom? Controle e prevenção, né? A BCG, a vacinação, né, da BCG, ela vai estimular, né, a proliferação do TH1 e produzir uma resposta, né, contra essa bactéria. E importantíssimo levar isso aqui para a prova. Repetindo, a Mycobacterium tuberculose, ela tem uma resposta o quê? De TH1, tá? E importantíssimo levar isso para a prova, tá? Aí o tratamento, né? O que você precisa saber, porque isso também aparece nas objetivas, tá? O tratamento da tuberculose, primeiro que ele é um tratamento de polifarmácia, ou seja, eu uso mais de um fármaco, e assim, a gente tem que fazer o tratamento por no mínimo 6 meses. Ou seja, né? Qual que é o problema disso aqui? Como você tem, né, essas drogas, são muitas drogas, e a pessoa pode... É um tratamento longo, o que acontece? Muitas pessoas, elas podem acabar desistindo do tratamento, e isso acaba sendo o quê? Um grande problema, porque essas bactérias, elas podem acabar criar, né, podem criar, né, resistência, tá? Agora, a hanseníase. A hanseníase, quando cai de tuberculose, cai daquele caso lá, mas para você identificar em qual etapa da tuberculose que tá. Agora, o da hanseníase, dependendo do tipo de resposta que eu ter TH1 ou TH2, o meu desfecho clínico vai ser diferente. Então, olha só. O que cai na prova? Isso aqui, ó, tá? Então, olha só.
quando a gente vai falar do Mycobacterium lepra, o que é importante aqui é saber, ele vai causar o quê? A hanseníase, né? Que vai dar toda aquela face que vocês já estudaram. E aí, no caso, a gente vai ter o quê? Ou a lepra tuberculoide, ou a lepra lepromatosa ou vichoviana. E aí, o que vai diferenciar? A diferenciação da minha resposta do meu linfócito TCD4. Por quê? Se a minha resposta for de TH1, eu vou ter a lepra tuberculoide. E se minha resposta for de TH2, vai ser de lepra lepromatosa ou vichoniana, tá? Extremamente importante isso aqui. Isso é o que é cobrado na prova dessa prova. Você entender o tipo de diferenciação do linfócito TCD4 e qual que é a manifestação clínica que ele vai ter, tá? A transmissão, né, ela é majoritariamente por via nasal, mas ela pode ser, né, transmissão cutânea, tá? E aí, no caso, né, a gente tem, eu não sei, né, ela não coloca aqui, mas, né, a multibacilar é a resposta de TH2. Já a paucibacilar é a resposta de TH1, tá? Que pode aparecer. Aí aqui, ó, isso aqui você precisa saber, né, o que cai na prova. Vamos lá. TH1, lembra lá de imuno que a gente estudou. TH1 ele vai estimular o quê? Macrófago, né, basicamente, e linfócito T. Então, aqui eu tenho uma resposta celular. E qual que é a manifestação clínica da hanseníase que a gente vai ter? A hanseníase tuberculoide. Por quê? Porque, no caso, né, do TH2, a gente vai ter o quê? Uma resposta para linfócito B e mastócito. Então, aqui a gente está falando de uma resposta humoral. E qual que é a manifestação clínica da hanseníase que a gente vai ter? A lepromatose, tá? E aí é importante fazer, né? Porque, o tratamento vai ser eficiente. Então, o tratamento aqui para a resposta de TH1, ele é eficiente. Já para a resposta de TH2, ela não tem tratamento. Por quê? O paciente ele não responde ao tratamento medicamentoso na resposta de TH2, tá? Então, aqui, ó, a forma, né, de TH1, né, que é a mais leve, né, ela vem a ser o quê? É uma resposta paucibacilar, tá? Então, como a gente viu, tem resposta de TH1, ela está mais relacionada com essa resposta celular e elas são paucibacilares. Aqui o prognóstico é o quê? Bom. Quando a gente olha, né, a forma lepromatosa, aqui ele é o quê? Multibacilar. E por ele ser multibacilar, né, aqui qual a resposta que a gente está estimulando? De TH2. Então a gente estimula muito linfócito B e mastócito. Aqui está mais relacionado com a resposta humoral, tá? Então aqui o prognóstico é muito desfavorável e aqui ele não é responsivo a tratamento medicamentoso, tá? Bom, dúvidas dessa parte? Agora vamos entrar num assunto aqui que, assim, é um assunto que gostam de perguntar na prova e é muito confuso, tá? Então eu vou tentar aqui dar as dicas, ser mais direcionados para vocês resolverem as questões da prova, tá? Vamos lá. O que é IRAS? IRAS é o quê? Infecção relacionada à assistência à saúde. Ou seja, aqui é um termo muito mais abrangente, porque eu estou falando o quê? De qualquer infecção relacionada à assistência à saúde. É só do ambiente hospitalar que eu estou me referindo? Não. Pode ser uma UPA, pode ser uma clínica da família, pode ser uma UBS, tá? Enfim, pode ser aqui assistência à saúde, tá? Bom, por que é muito cobrado essa questão? Por quê?
Porque hoje, né, principalmente, né, depois do Covid, a gente reduziu muito, né, no caso, as infecções hospitalares, né? Por quê? Porque a gente passou a abranger muito mais essas infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a gente tem um olhar muito mais centrado para todos os níveis de atenção à saúde, não só o hospital, e a gente faz muito mais condutas de sanitárias, né, digamos assim. Então, presta atenção aqui para não errar na prova. O que é a IRAS? Aqui. IRAS é uma infecção adquirida durante a hospitalização e que não estava presente. E elas são diagnosticadas, em geral, a partir de 72 horas após a internação. Então, vamos lá. Vamos supor que eu dou entrada por uma pneumonia. E aí eu faço uma infecção por, sei lá, Staphylococcus aureus, vamos supor. Só que eu adquiri essa infecção 72 horas depois que eu estava internado. Isso é considerado IRAS? É sim. Então, uma definição olha bem, uma das definições que a gente pode dar é o quê? Uma infecção que a pessoa ela vai desenvolver 72 horas após. Agora, presta atenção, gente, vamos lá. 72 horas, a gente está falando aqui de um tempo que ele está ali muito bem definidinho. Por quê? Quando a gente fala, né, dessa questão de 72 horas, a gente está falando que são quantos dias? São 3 dias. Então, vamos supor, sei lá, né, gente? Algumas doenças existe um período de incubação de 3 a 5 dias, né, para ela começar a manifestar os sintomas. Então, você tem que também pensar um pouquinho, vamos supor, né, sei lá, uma questão de de uma pneumonia, né? Em 3 dias já a pessoa ela desenvolve uma pneumonia já? Muito provavelmente não, né? Já para ela entrar com aquela sintomatologia, porque é muito pouco, tá? Então, tem que ter muito também esse feeling quando vocês forem fazer as questões. Mas vamos lá, tá? Presta atenção agora aqui. A gente tem, né, olha só, uma observação, e é aqui que as questões caem, e é aqui que dá mais dúvida. Por quê? Também são consideradas infecções hospitalares manifestadas antes de 72 horas, quando elas estão associadas a procedimento diagnóstico e ou terapêuticos realizados. Ou seja, se a pessoa, presta atenção, ela vai fazer algum procedimento diagnóstico ou algum terapêutico, tipo uma quimioterapia, uma hemodiálise e o que eles mais gostam, gestante, quimioterapia e hemodiálise, se eles adquirirem uma infecção, se eles adquirirem, né, alguma infecção, mesmo que for num período inferior a 72 horas, é considerado IRAS. Então, um exemplo, a grávida ela vai dar entrada lá, e aí ela vê que ela pegou, sei lá, uma pneumonia, mas não deu 72 horas de internação. Eu vou considerar isso como IRAS? Sim, isso é IRAS, beleza? Mesmo sendo inferior a 72 horas. Por quê? A gente está fazendo de um procedimento terapêutico, que aí ela está o quê? Ela está para parir. Deu para entender? Na minha prova, que é uma questão também que foi muito confusa. Muito confusa. Metade da turma colocou uma coisa e metade colocou outra. Na minha prova,
que é uma questão que foi meio assim, foi a discursiva. Ele dava ali um caso, né, de uma pessoa que eu acho que ela pegava tuberculose ou se ela pegava uma pneumonia, mas era tipo assim, gente, ela estava há 3 dias já internada, então já tinha dado 72 horas, e ela estava assim, ela já estava com muitos sintomas, né? E aí ele queria, se você soubesse, isso é uma infecção adquirida na comunidade ou isso é uma infecção relacionada à assistência da saúde? Aí, nesse caso, não era IRAS. Por quê, né? Não tinha dado tempo, né, dele manifestar todos esses sintomas, porque foi logo após, né? Ele entrou e aí 3 dias depois ele já estava desenvolvendo sintomas. Então, não ali tem um período de incubação a doença, né? Tem todo um processo. E ali não estava incompatível. Então, era uma infecção adquirida na comunidade e não uma infecção relacionada à assistência à saúde. Tá? Foi o que caiu na minha prova. Então, você tem que analisar muito com calma, né? O quadro clínico, o tipo de doença e o tempo, beleza? E lembrar esse da gestante, porque eles gostam. Mesmo se a gestante ela adquiriu uma doença, uma infecção hospitalar, antes das 72 horas, isso sim é considerado. Tal como uma pessoa que vai fazer uma hemodiálise ou uma pessoa, né, que ela faz uma quimioterapia, porque são procedimentos terapêuticos, tá? Isso aqui a gente já falou. Aí tá. Quais são os principais tipos de infecção? Infecção respiratória é a principal, principalmente pneumonia. Infecção do trato urinário, né, por conta dos catéteres. Bacteremias e infecção de ferida cirúrgica, tá? São os principais tipos. E aí, justamente assim, né? O porquê que você tem, né, essas infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Principalmente porque esse uso intenso de antimicrobianos e aquilo que a gente falou, o que eles gostam, né, muito de abordar. Essa questão, né, do uso indiscriminado de antibióticos, o abandono, muitas vezes, do tratamento, ou essa questão vai acabar trazendo uma resistência, né, criando bactérias multiresistentes. E, principalmente, essas bactérias estão presentes aonde? Em ambiente hospitalar, tá? Fatores que contribuem para a infecção relacionada à assistência da saúde. Então, como a gente falou, a presença desses micro-organismos, e principalmente micro-organismos que são o quê? Multiresistentes, tá? Paciente imunocomprometido, né? Então ele pode ali, pessoa que está com a imunidade baixa, ela fica mais suscetível a pegar essas infecções hospitalares e também o que, né? A própria transmissão entre o staff e o paciente. Então é aquela velha coisa também que eles gostam de abordar na prova, né? Mas isso é bem mais intuitivo. Por que que a gente... Exemplo, não usa jaleco fora de hospital, não usa o pijama hospitalar fora do hospital, né? Não deixa o jaleco no pescoço, por quê? Porque você vai acabar o quê? Você transita pelo hospital e, assim, na tua roupa você carrega bactéria. No seu esteto, quando você coloca na pele de uma pessoa, o teu esteto ele tem bactéria, e você vai estar colocando essas bactérias diretamente em contato com a pele do paciente. Se ele tiver, né, ali, um paciente imunocomprometido, isso pode ser um efeito muito prejudicial, tá? Então, lembrar dos mecanismos que contribuem, né, para essas infecções relacionadas à assistência da saúde, porque isso aqui já foi perguntado, tá? Vamos falar do Sporotrix rapidinho. Sporotrix, então, é justamente o quê? Ele é um fungo, né? E aí, o principal que cobra na prova é o Sporotrix schwenck, né? A principal espécie que ela aborda, né, na prova. No caso, né, lá da parte prática, você pode colocar Sporotrix SP, né, ou
ou é Esporotrix, eu não lembro se ele colocou o gênero, eu vou verificar aqui, tá no slide, no último slide, tá? E aí a gente observa o quê, né? A gente tem, né, essas hifas aqui em forma de conídeos, né? Que isso aqui é bem típico desse fungo, tá? E aí o fungo, é importante você retratar o quê? O Sporotrix, ele é um fungo dimórfico, ou seja, ele tem duas formas em dois ambientes diferentes. E por isso que dá por isso que ele é tão patogênico, digamos para a gente, e por isso que ele é tão resistente, porque ele consegue se adaptar de acordo com o ambiente que ele vive. Então, ele é um fungo dimórfico. Então, eu tenho duas formas. Eu tenho uma forma saprofítica e uma forma parasitária. A forma saprofítica é onde eu tenho o fungo filamentoso. É aquele que está o quê? No solo. É aquele que está ali na natureza. Então, de novo, a forma que você encontra, né, na natureza, né, principalmente ali, em casco de árvore, né, é a forma o quê? Filamentosa, a forma saprofítica. Já aquela, né, quando ela entra em contato com o organismo do hospedeiro dela, seja um felino, seja ser humano, que são reservatórios importantes, a gente vai ter a forma parasitária. E aqui eu tenho o quê? O fungo leveduriforme, que é aquele que está lá na questão da lâmina, tá? Aí vamos lá. O que vai dar, então, para o Sporotrix, essa patogenicidade que ele dá, ou seja, como que ele tem que causa doença, né? Algumas coisas que ele tem são importantes aqui para gente. Então, ele tem, né, adesinas, como a gente já viu. Adesinas é importante para ele se aderir ao ambiente, tá? Já a parede celular dele, né? Ele tem essa característica aqui, e você tem que lembrar que ela apresenta resistência à fagocitose, então a destruição pelo nosso sistema de defesa contra esse fungo, ela é difícil, tá? E como a gente falou, ele tem esse dimorfismo, tá? Que é importante ali, aquela forma no ambiente e a forma no organismo, tá? Como que vem ser a transmissão do Sporotrix? Ou seja, Sporotrix é o fungo e esporotricose é a doença, tá? São coisas diferentes. Então aqui, né, o Sporotrix, como que você se infecta? Você tem que ter lesão traumática. Ou seja, o que é uma lesão traumática? Lesão que sangra, gente. Basicamente isso. Então, se você tiver uma lesão ali com sangue, você pode acabar se contaminando com Sporotrix, né? Você ter contato direto com mucosa contaminada ou também por via inalatória, você pode inalar o fungo, tá? E aí, como que vence a patogenia, né? O agente etológico, então, né? Se você inala, você tem a forma extracutânea, mas a principal é o quê? O agente etiológico, ele vai ser inoculado por você, e aí ele vai ficar na forma o quê? Naquela forma leveduriforme. E aí você vai ter aquela doença cutânea, e que depois ela pode evoluir o quê? Para uma doença disseminada, se você não faz o tratamento correto. Então, olha só, as apresentações clínicas são essas formas cutâneas aqui. Essas são as lesões da esporotricose. E uma coisa bem importante aqui para observar, que eles gostam de colocar isso no enunciado, é que tá vendo que as lesões, elas são tipo em cadeias, tá vendo assim? Elas são lesões contínuas, ali que a gente observa, tá? Pode dar, né, aqui na mucosa, né, como a gente vê, ó, aqui, ó, as manifestações da esporotricose, ela pode aparecer na mucosa, e ela também pode dar lesões osteoarticulares, tá? Então, ela pode afetar o sistema ósseo. No caso, a epidemiologia dela está muito relacionada ao quê? Pessoas do campo, tá? É importante isso. E de caráter ocupacional, então, madeireiros,
carpinteiros, artesãos, trabalhadores florestais. Por quê? Porque esse fungo ele fica no ambiente, na natureza, principalmente ali em madeira, tá? E às vezes acaba, né, que essas pessoas elas podem ter um acidente, né? Podem fazer lesões traumáticas e podem acabar ali se infectando com esse fungo. O diagnóstico, né, basicamente, pelo aspecto da lesão, por mais que ela seja uma lesão ulcerosa, é muito difícil você dar um diagnóstico, tá? De esporotricose só olhando a lesão. Então, você tem que fazer o quê? A cultura. Então, você faz um aspirado ali, né? Você faz uma coleta e você vai colher. E aí, vamos lá. Isso aqui cai na prova e eles gostam. A questão do cultivo. Nós temos, né, aqui, o cultivo, então, do fungo, gente, a gente tem que entender que ele é o padrão ouro para a gente fazer esse diagnóstico. E aí, as minhas amostras, elas podem ser cultivadas em 2 meios. A gente tem o agar saburro e a gente tem o agar o quê? Manitol. E aí, o que você tem que saber? O saburro, ele não é seletivo. E aí, o que é a grande questão de seletividade? Ele pode acabar contaminando essa minha amostra. Já o agar, que é manitol, ele é seletivo, tá? Então, ele é muito mais fidedigno. Então, isso também cai na prova prática. Ela vai perguntar, olha, qual é o melhor, assim, para eu dar diagnóstico? O agar-saburro ou o manitol? Aí você tem que falar o quê? Que é o manitol, porque o saburro, ele não é específico e ele pode acabar contaminando a minha amostra, tá? E aí aqui a gente está mostrando, ó, aqui é o do saburro e aqui, ó, aqui não tem do manitol, tá? Mas o manitol ele seria muito mais específico, tá? Eu vou pular aqui essa parte, mas eu queria mostrar o quê, ó? O que são conídeos, tá? Conídeos são tipo esses arranjos aqui, ó, que parece uma árvore, tá vendo? Isso vem a ser os conídeos, tá? Por quê? Deixa eu até pular aqui, ó. Na prova prática, o que foi pedido para mim? Foi pedido 2 coisas, né? O Sporotrix, então, como diagnóstico, né, dessa lâmina, você tinha que colocar espécie de Sporotrix, e aí como característica microscópica, você tinha que colocar o quê? Hifasialinas septadas ou conídeos na forma de lágrimas em arranjos de margarida. Tinha que colocar um dos dois, tá? Quem colocou conídeos na forma de lágrimas, eles não aceitaram. Então tinha que ser conídeos na forma de lágrimas em arranjos de margaridas, tá? Foi aí a característica que ele usou. A macroscopia aqui, né, é o fungo que ele já estava cultivado e aí não caiu, tá, pra gente. E aí o meio, né, o saburro e o micosel. O micosel, então, né, que é o manitol, tá? Ele é específico e o saburro, ele não é seletivo. Tá? Importante aqui cair. Mas na nossa prova, não caiu a lâmina, né, do fungo, só caiu mesmo a lâmina e os 2 agars, tá? Aí qual que vem o seu tratamento da Sporotrix? O tratamento da Sporotrix, você vai ter que dar iodeto e você vai ter que dar o itraconazol, tá? O tratamento, né? Itraconazol com iodeto vem a ser o tratamento da Sporotrix. E aí, uma outra coisa, né, que a Bia ela gosta de trazer isso para a prova, porque assim, hoje, como a gente viu, né, no ciclo silvestre, né, o ciclo rural, a gente está vendo o quê? Que essa é uma doença muito prevalente ali em carpinteiros, jardineiros, artesãos. Por quê? Porque é um fungo que ele está no solo. Mas hoje a gente vive uma epidemia urbana de esporotricose associada ao quê? Ao gato. Então, o gato ele é responsável pelo ciclo urbano. E aí, qual que é a grande questão, né? Vou até dar um exemplo. Eu tenho uma gatinha.
Quando eu peguei na rua a gatinha, e ela tinha esporotricose, ela tava, tipo, muito machucada. Aí eu fui, tipo, fiz o tratamento com itraconazol, não tava resolvendo, aí eu tive que associar com iodo, e aí foi, né? E aí, eu tenho quase certeza absoluta que, tipo, a gata ela foi abandonada por conta de que ela estava com esporotricose. Então, literalmente, jogaram o animal fora. Tenho quase muita certeza que foi isso. E a Bia, ela gosta de trazer essa questão, né? Em questão de prova, eu já vi duas questões sobre isso. Que você tem que saber o quê? Que, tipo assim, o gato, ela traz isso na aula, ele não é o vilão da história. Por quê, né? O gato, ele só infelizmente, né? Ele acaba, né? Como fala? Ele, ai, como que é? Ele arranha, né? Muito madeira, né? Casco de árvore. Ele, né? Se enrola no chão. Então, às vezes, né? O gato pode acabar ali tendo uma lesão e entrar em contato com esse fungo. Então, e outra coisa também, né? O gato, o fungo, ele tem uma maior predominância nos gatos, né? Um ambiente muito mais favorável por conta ali do sistema imune do gato mesmo e da anatomia, né? Do gado, da questão das células dele. E outra coisa também, né? A carga viral do esporotrix nas lesões do gato, elas são muito maiores. Então acaba que, tipo assim, as pessoas acabam que muitas vezes matam gatos, né? Sacrificam gatos, mas a gente sabe que essa conduta não está certa, né? Porque o gato, ele não é um vilão, né? Ele é uma vítima ali dessa doença, que ela tem tratamento sim, tá? Então, elas trazem muito isso aqui, essa questão, tá? Você lembrar o quê? Que é uma doença que ela tem tratamento, você usa iodo e itraconazol, e você, né, não pode ter contato com as lesões, então, nada de sacrificar gato, essas coisas não, né? Jogar fora, então estimular a castração, né, para o gato não ir para a rua. Essas coisas parecem bobas, mas ela gosta de trazer, tá? Só para a gente se atentar. Beleza, gente? Bom, eu tentei aqui passar pelos principais pontos, né? Já que a prova de vocês é amanhã, a gente não tem tempo, né? Também tem que estudar. O porradão que foi hoje a prova de farmaco. Então, assim, gente, se preparem porque a 2, assim, bem complicadinha. E tô até meio zonzo, tô meio me recuperando aí do porradão. Mas, ó, gente, desejo uma boa prova para vocês, tá? Amanhã façam com calma, não fiquem, sabe, desesperados. Se forem mal na prova de amanhã, tem a P2 também. Foi mal na P2, tem a P3, mas o objetivo tentem ao máximo tirar 6 amanhã. Por quê? Vocês estão vendo que é muita matéria. E ainda vai juntar com mais matéria da P2, né? Mas ainda assim, vocês estão tendo pouquinha coisa que está mais reduzido, está mais enxuto, né? Bastante coisa foi cortada. Então, tipo, aproveitem isso para vocês tirarem 6, tá? Foquem naquelas pontos principais que a gente bateu na revisão, tá? Façam a prova com calma e, assim, vai dar tudo certo. Tentem tirar 6, 6 na P1 para tirar 6 na P2 e vocês não irem para a P3, tá? Aí, se for mal amanhã, relaxa, levanta a cabeça, tem P2, tem P3, que não pode pegar dependência, tá? Mas a dependência também pegou, é tranquila. E, gente, façam a prova amanhã. Não faz segunda chamada de PSD, porque eles fazem uma prova mais difícil e é a matéria toda a segunda chamada. Então, basicamente, você tem que fazer uma P3. Então, assim, tenta fazer a prova, vai lá, faz tranquilo a prova, lê, eu não mandei todos os resuminhos lá, lê isso aí, pega o marca-texto, grifa, pega essas informações importantes que a gente destacou, tá? Tá bom, gente? Boa prova para vocês. E qualquer coisa pode me mandar dúvida lá no privado ou no grupo, tá bom, gente? Tchau, tchau, gente. Obrigada, beijo. Obrigada.
Obrigada, Marco.
Olá, seja muito bem-vindo ao LIB. Para que possamos... Entendi. Você já é nosso aluno. Esse aluno ou deseja falar conosco. Agora conta pra gente. Para qual você deseja atendimento? Para a secretaria, digite 1. Para... Você precisa de atendimento das coordenações. Para que possamos te encaminhar de forma correta. Escolha qual a modalidade do seu curso. Sua modalidade é presencial. Agora conta pra gente com qual coordenação presencial você deseja falar. Tomando o horário de atendimento deste setor é de segunda a sexta, das 8 horas às 20 horas. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@login